Isso foi há cerca de uma década, quando o Halloween ainda era uma grande coisa. Eu estava pedindo doces ou travessuras com meus dois amigos. Vou chamá-los de André e Bruno para preservar a privacidade deles. Este foi o nosso primeiro ano saindo sozinhos, sem que os pais de André nos seguissem. Eles eram um pouco controladores e isso sempre tornava a coisa toda cerca de 20 vezes menos divertida. Então, nem preciso dizer. Estávamos todos super animados para este ano. Para nossas fantasias, eu me vesti como um palhaço assustador. Bruno era um espantalho e André usava um lençol branco e uma máscara de abóbora. Acho que ele era um fantasma com cabeça de abóbora, mas eu sinceramente não sei o que ele estava pensando. De qualquer forma, começamos a andar às 17 horas, o que era bem tarde. Mas o horário de doces ou travessuras da nossa cidade ia até as 21 horas, então isso era comum por aqui. Foi realmente muito divertido. Sermos apenas nós três e ficarmos brincando, correndo de porta em porta foi ótimo. Mas mais tarde naquela noite, eu diria por volta das 19h30, percebemos que dois caras do outro lado da rua estavam perto de nós há algum tempo. Meio que parecia que eles estavam nos seguindo, o que era estranho porque estávamos constantemente virando em ruas diferentes e indo a casas aleatórias. Assim que percebemos isso, prestamos mais atenção e fizemos mais algumas curvas, essencialmente andando em um círculo completo, e os dois caras basicamente fizeram todas as mesmas curvas. Mesmo assim, não era exatamente fácil dizer se eles estavam realmente nos seguindo. Ambos iam até as casas como quaisquer outras crianças e estavam usando fantasias e tudo mais, embora fossem maiores que nós, com certeza, talvez até do ensino médio ou mais velhos. Contra nosso bom senso, Bruno e eu ouvimos a sugestão de André, que era sair do bairro e pegar um atalho pela floresta para despistá-los e atravessar para o outro bairro. A única razão pela qual concordamos foi porque a floresta tinha um caminho passando por ela que todo mundo já tinha pegado algumas vezes antes. Nunca à noite, mas pelo menos estávamos um pouco familiarizados com a trilha e não sentimos que íamos nos perder nem nada. Então, nos apressamos para o caminho e começamos a andar pela floresta. Esperávamos que os dois caras não nos vissem. À medida que andávamos mais para dentro, ficava muito mais escuro, a ponto de mal conseguirmos ver à nossa frente. Isso foi bem antes das crianças andarem por aí com celulares, então nenhum de nós tinha como iluminar o caminho. Tivemos que parar por um segundo, pois começou a ficar muito assustador e meio perigoso, e estávamos tentando decidir se voltávamos. No entanto, enquanto estávamos parados ali, começamos a ouvir passos esmagando o cascalho atrás de nós. Tudo o que conseguíamos distinguir era o contorno de dois homens andando em nossa direção antes de todos nós sairmos correndo para dentro das árvores. Para piorar as coisas, Bruno, que foi o último a começar a correr, jurou que viu os dois homens nos perseguindo assim que disparamos. Então, no pânico, nos perdemos completamente na floresta. E toda vez que fazíamos uma pausa para recuperar o fôlego, só tínhamos 10 a 20 segundos antes de ouvirmos passos correndo atrás de nós e termos que sair correndo de novo. Acho que foi isso que realmente nos confirmou que não só estávamos sendo seguidos, mas eles também deviam ter algo realmente horrível em mente para ainda estarem nos perseguindo pela floresta. Devíamos estar perdidos lá por mais de meia hora antes de chegarmos a uma rua. Nenhum de nós sabia para qual direção ir a partir dali, então apenas adivinhamos e acabamos nos encontrando no bairro do Bruno. Fomos direto para a casa dele e nos escondemos lá dentro, grudados nas janelas pelo resto da noite. Claro, sendo crianças, não contamos a ninguém. André foi buscado por volta das 22 horas e eu passei a noite na casa do Bruno. Vale mencionar que no meio da noite, algo entre 2 e 3 horas da manhã, nós dois acordamos com o que pensamos ser 2 pares de passos subindo a entrada da garagem.
O quarto dele ficava no primeiro andar e bem na frente da casa, então o som foi bem claro. No momento em que olhamos, porém, não vimos ninguém. Podia não ser nada, mas o fato de nós dois termos acordado com isso me deixa incerto. Depois disso, nada mais aconteceu. Todo outro Halloween foi completamente normal, mas sempre tínhamos aquele pequeno pico de adrenalina com aquela sensação nervosa de que estávamos sendo seguidos. Isso foi há 5 anos na noite de Halloween. Eu tinha a sorte, na época, de ter uma boa casa em um dos maiores bairros. Grande em termos de muitas casas, não necessariamente casas grandes. Mas por causa disso, toneladas de crianças inundavam as ruas todo Halloween. Então, geralmente das 15 horas às 19 horas, eu ficava distribuindo doces em tempo integral. Agora, nada de interessante realmente acontecia. Eram sempre as mesmas interações. As crianças vinham, tocavam a campainha, diziam doces ou travessuras. Pegavam os doces e iam embora. Mas perto do fim da noite, a campainha tocou. E eu atendi a porta e vi uma única garota parada na minha varanda. Ela estava sozinha, mas havia um cara na calçada. Presumi que era o pai dela observando. A garota parecia um pouco estranha, no entanto. Ela usava uma fantasia de, acho, uma noiva morta, tipo um vestido de noiva branco e rasgado. Mas ela também tinha pintura facial branca cobrindo todo o rosto. E, estranhamente, ela parecia mais velha. Não realmente como uma criança, quanto mais eu olhava para ela. Mas claro, com a pintura facial, pensei que talvez isso estivesse me dificultando determinar sua idade. Ela não sorriu, nem disse nada, e apenas estendeu uma pequena sacola. Eu coloquei um punhado de doces nela e, assim que o fiz, ela se virou e saiu andando rapidamente. O homem andou ao lado dela e eles estavam conversando, mas eu não conseguia ouvir o que estavam dizendo. Eles definitivamente se conheciam. E embora a coisa toda fosse um pouco estranha, eu não estava preocupado com isso. Olhei ao redor para verificar se alguma outra criança estava vindo, mas não vendo ninguém, fechei a porta. O resto da noite foi lento. Tive mais algumas crianças vindo até a porta, mas já tinha acabado na maior parte. Guardei os doces longe da porta e fiquei acordado até tarde, conversando no telefone com alguns amigos e limpando a casa. Honestamente, acho que fiquei acordado até 1h da manhã, quando percebi como estava tarde. Eu apaguei em todas as luzes e subi para tomar banho antes de dormir. Fiquei lá por talvez 15 minutos antes de sair e casualmente verificar meu telefone e notar um alerta da minha câmera da campainha. Era de 10 minutos atrás, basicamente logo depois que entrei no chuveiro. Às vezes isso acontece, e era apenas um alarme falso, mas quando verifiquei, eu imediatamente senti meu estômago afundar. Por apenas um momento no canto do vídeo, aquela mesma garota com a fantasia de vestido de noiva branco apareceu, mas imediatamente recuou, meio como se eles tivessem lembrado que havia uma câmera e estivessem tentando ficar fora da vista. Eu rapidamente me vesti e desci correndo e olhei para fora. Estava quieto e não havia ninguém na varanda. Meu coração começou a disparar. Isso não podia ser uma coincidência. Mas então eu ouvi algo atrás de mim. Eu virei e encarei o corredor cheio de sombras. Eu podia ouvir sussurros vindo do outro lado da casa. 2 pessoas conversando. Eu instantaneamente me virei. Abri a porta e saí correndo de casa e fui até o outro lado do bairro. Então liguei para a polícia e esperei ansiosamente. Nem 1 minuto depois, recebi outra notificação do aplicativo da campainha. Meu rosto ficou pálido. A gravação mostrava a garota e o homem saindo correndo da minha casa. Eu dei à polícia a evidência em vídeo e eles fizeram o que puderam. Eles descobriram que eles provavelmente arrombaram a fechadura da porta de entrada lateral que dava para a minha garagem, pela qual eles conseguiram entrar na casa, mas eles nunca os encontraram ou sequer os identificaram. Curiosamente, outros vizinhos relataram ter encontros estranhos semelhantes com os dois.
mas eles só invadiram a minha casa. Então os dois provavelmente estavam andando por aí e tentando encontrar alguém que eles achavam que seria mais vulnerável. Apenas uma teoria, no entanto. Mesmo até hoje, nenhuma informação adicional surgiu, e os dois não foram vistos desde então. Música. Eu tinha 15 anos e me sentia velho demais. Este ano, para ficar andando por aí fantasiado pedindo doces ou travessuras no Halloween. Em vez disso, eu saí com meu amigo Alan, meio que apenas passando o tempo no meu quarto e entediados. Parecia que deveríamos estar fazendo algo, sabe? Porque era Halloween. Não só isso, mas meus pais tinham saído para uma festa de trabalho na cidade, então tínhamos a casa inteira só para nós pelo resto da noite. Depois de um tempo, não conseguimos decidir nada legal. Então, fizemos a coisa mais sem originalidade e fomos para o porão assistir a um filme de Halloween terror. Encontramos algo decente e apagamos todas as luzes. O porão já era meio que um lugar assustador na casa, por não ser acabado e com caixas e coisas aleatórias guardadas por toda parte. Basicamente, havia apenas um sofá bem no meio e uma pequena TV na frente dele. Era geralmente onde meu pai ia para tomar algumas cervejas e ficar acordado até tarde, enquanto todo mundo estava dormindo. De qualquer forma, assistimos ao filme por um tempo, passando da introdução e tudo mais, mas então ouvimos um baque. Nós dois nos olhamos. Então pausamos o filme. A casa estava quieta. Pensei que poderia ter sido do filme. Então rebobinei e reproduzi de novo. Mas não havia nada nem perto do que ouvimos do porão. Tudo no andar de cima parecia abafado. Mas tínhamos certeza de que tinha que ser do andar acima de nós. Eu me levantei e Alan me seguiu, enquanto eu ia para o pé da escada e ouvia novamente. Podíamos ouvir bem mais baixinhos, eram mais suaves, movendo-se pelo andar de cima. Eu e Alan apenas nos olhamos com medo, sem nos mover ou falar, sabendo exatamente como os baques soavam. Era como se alguém estivesse andando silenciosamente no andar de cima. Então, de repente, uma voz chamou: Alan! Alan! Ele chamou o nome de Alan várias vezes. Sua voz era grossa, e Alan claramente não tinha ideia de quem era. E mesmo se tivesse, eles ainda tinham invadido minha casa enquanto meus pais estavam fora. Nós rapidamente encontramos um lugar para nos esconder. Era um armário bem pequeno no canto do porão. Tenho quase certeza que era o armário de serviços com o aquecedor de água e tal. E apenas alguns segundos depois, a porta do porão rangeu ao abrir. Podíamos ver através das pequenas frestas do armário. As luzes do andar de cima brilhavam escada abaixo para dentro do porão escuro, e depois de uma pausa, o homem começou a descer. Ele desceu devagar, chegando ao final e parando para olhar ao redor. Então, movendo-se para o meio do porão. Quando ele notou que a TV estava ligada, ele ficou olhando para ela. Então chamou o nome de Alan novamente. Alan. Ele começou a olhar atrás de algumas das caixas e até abriu uma e procurou nela por 1 minuto. Eu sabia que aquela caixa tinha álbuns de fotos antigos e presentes de família e tal, então foi super assustador ver aquele cara apenas olhando através deles. Mas depois de ficar lá embaixo por uns 5 minutos, ele subiu de volta. Ouvimos seus passos vagando pelos corredores de cima por um tempo. Então ficou quieto. Depois de esperar no armário pelo que pareceu 1 hora inteira, eu finalmente saí furtivamente, peguei meu telefone e pedi ajuda. Eu tinha esperado tanto, porém, que o cara já tinha ido embora. E com o quão escuro o porão estava, não conseguimos ver nenhuma característica do cara para identificá-lo. Claramente, porém, ele sabia quem era Alan e descobriu que ele estaria sozinho na minha casa durante a noite e estava definitivamente o perseguindo, provavelmente para sequestrá-lo e talvez até a mim também. Foi uma situação extremamente perturbadora e eu ainda falo com Alan até hoje. Mas nada nunca aconteceu disso. Nós nunca vimos aquele cara novamente.
Isso aconteceu durante a última semana de outubro, antes do Halloween. Eu morava em uma casa pequena e pitoresca em uma cidade suburbana bem padrão. Eu definitivamente gostava do feriado, não me entenda mal, mas montar decorações externas nunca foi muito a minha praia. Alguns anos atrás, minha irmã me deu uma pequena decoração de fantasma, então eu apenas coloquei isso no meu jardim da frente, e pronto. Mas uma semana antes do Halloween, bateram na porta da frente. Era meu dia de folga, então eu estava em casa para atender. Eu não reconheci o homem. Ele tinha cerca de 40 anos, com barba por fazer e cabelo castanho curto, e usava uma jaqueta grossa acolchoada. Ele tinha um sorriso largo, enquanto dizia que só queria me dizer o quanto ele amava. Minhas decorações de Halloween. Eu não sabia bem como responder. Novamente, eu só tinha aquele único pequeno fantasma no meu jardim da frente. Não era nem tão legal ou único. Literalmente apenas uma placa de madeira com um fantasma pintado na frente. Eu disse, obrigado. E o cara manteve o sorriso enquanto ia embora. Achei muito estranho, mas não preocupante. Provavelmente apenas uma pessoa muito sociável. Talvez sociável demais, para ser honesto. No entanto, apenas alguns dias depois, ele voltou. Desta vez, eu tinha chegado em casa do trabalho às 19 horas, e sem nem ter a chance de trocar meu uniforme de trabalho, ele bateu na minha porta. Eu fiquei realmente muito assustado quando vi que era ele de novo, e a conversa só tornou tudo um pouco mais preocupante. Ele novamente elogiou o fantasma no meu quintal, mas em vez de deixar a conversa nisso, ele então tentou puxar conversa. Eu dei respostas monossilábicas muito desinteressadas, deixando claro que não estava interessado no que quer. Que diabos ele estivesse tentando? Quer dizer, a essa altura, era simplesmente assustador. Eventualmente, eu disse a ele que estava ocupado, e mesmo assim, ele ainda tentou me manter na porta, o que me forçou a simplesmente fechar a porta na cara dele. Ele ficou lá por 20 segundos, parecendo que estava contemplando bater na porta novamente. Mas, felizmente, ele escolheu o contrário, e apenas foi embora. As coisas estavam começando a ficar bem assustadoras com esse cara, mas eu esperava que fosse o fim disso. Vários dias se passaram. Não houve outras ocorrências com o homem, então isso tinha saído da minha cabeça. Era noite de Halloween e eu tive a sorte de sair do trabalho mais cedo, então eu estaria em casa para distribuir doces. Fiz um jantar bem cedo e passei a noite inteira indo e voltando da TV para a porta da frente. Por volta das 19 horas, a maior parte das multidões tinha diminuído e eram apenas alguns grupos de crianças passando de vez em quando. Mas quando abri a porta para distribuir doces para algumas crianças, acabei notando algo do outro lado da minha casa. Eu reconheci a jaqueta grossa acolchoada e sabia que era o mesmo homem que tinha vindo 2 vezes antes. Ele estava parado na calçada, parecendo quase que estava me observando ou a minha casa, mas eu não conseguia dizer. Estava escuro demais. Distribuí doces para as crianças e as observei ir embora, certificando-me de que o cara não estava as seguindo nem nada. Talvez eu estivesse desconfiado demais, mas o homem acabou andando na direção oposta. Então, fechei a porta e tentei não me preocupar muito. Eventualmente, todas as crianças pareceram ir para casa, e as ruas do bairro estavam quietas e calmas, sem crianças andando por aí. Fiquei na sala de estar e liguei um filme de terror para terminar a noite. Acho que devia ser 22 horas quando comecei e provavelmente 23 horas ou meia-noite quando houve uma batida repentina na porta da frente. Eu quase caí do sofá de tanto que isso me assustou. Levantei-me e cautelosamente olhei pela porta, vendo o mesmo homem parado lá, e ele estava segurando algo. Era tarde demais para isso. Eu imediatamente soube que algo estava errado. Eu não abri a porta, mas ele deve ter me ouvido porque começou a falar. Tenho algo para você, nada especial. Só queria te dar para celebrar o feriado. Ele bateu de novo. Olá, é só um presente. Você vai adorar.
Eu não respondi. Eu disquei 911 e fiquei observando do lado de fora da porta enquanto chamava a polícia. Ele continuou, batendo e tentando me dar este presente, mas eu não conseguia ver o que era. Tudo o que eu podia ver era uma caixa genérica em suas mãos. Depois de 1 minuto, ele acabou indo embora, levando a caixa com ele. Dei aos policiais todas as informações que eu tinha, mas não foi o suficiente para eles o encontrarem. E algo me diz que ele ainda estava por perto observando enquanto eu falava do lado de fora com os policiais, porque depois daquela noite ele nunca mais voltou. Eu não sei o que era aquele presente ou porque ele estava basicamente me perseguindo. Mas todo ano perto do Halloween eu tenho aquele pressentimento ruim, sabendo que ele pode voltar para continuar o assédio. Isso aconteceu alguns anos atrás, no Halloween. Eu ainda era uma criança, não super jovem, mas chegando ao ponto em que algumas pessoas da minha idade começariam a decidir pular o doces ou travessuras. A maioria dos meus amigos este ano escolheu não ir, mas eu e meu melhor amigo João ainda estávamos animados para isso. Para mim, não era nem o ato de pedir doces ou travessuras que tornava divertido, mas era apenas andar pelos bairros e aproveitar o feriado, sair com os amigos e fazer algo que você nem sempre consegue fazer. E claro, no final da noite, você teria uma tonelada de doces que duraria semanas. João morava em um bairro um pouco maior que o meu. Então, depois da escola, eu fui direto para a casa dele para que pudéssemos começar de lá. Admito que nós dois usamos as fantasias mais genéricas e chatas que pudemos encontrar, porque nenhum de nós queria parecer esforçado e caprichar nas nossas fantasias. De qualquer forma, começamos a pedir doces ou travessuras por volta das 16 horas. Tudo começou exatamente como você esperaria. Fomos de porta em porta e pegamos o máximo de doces possível e nos divertimos correndo pelo bairro e olhando todas as decorações legais. Pelas 18h30, tínhamos passado bem deste bairro e talvez mais 2 ou 3 adiante para um lugar que não tínhamos ido muito antes. Parecia como qualquer outra área por aqui, exceto que em vez de levar a outro bairro, no final, havia uma estrada entrando na floresta, e ao longo dessa estrada havia essas casas enormes, pelo menos 2 vezes maiores que as que estávamos andando, mas provavelmente ainda maiores. Pareciam mansões escondidas entre as árvores ao longo da estrada. Nós dois sabíamos que tínhamos que ver o que eles estavam distribuindo. Nós nem terminamos de ir ao resto das casas onde estávamos e simplesmente fomos direto para as maiores. Estupidamente, nem percebemos que o sol estava se pondo. E, honestamente, não sabíamos onde estávamos antes. Então, entrar neste bairro ainda mais desconhecido na floresta não foi uma boa ideia. Fomos até a primeira casa. Tinha uma longa entrada de garagem, e a mansão inteira tinha apenas uma única luz de varanda acesa. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Depois de 1 minuto esperando, saímos e fomos para a próxima. Quase imediatamente, percebemos como estava quieto lá fora. Apenas os grilos cantando nas árvores. Nenhuma outra criança ou pais estavam andando por aí ou pedindo doces ou travessuras por aqui. De alguma forma, ainda não entendemos a dica e continuamos indo mais fundo, aproximando-nos de cada casa ao longo do caminho. Mas nenhuma delas atendeu. Acho que batemos em 8 a 10 casas antes de vermos um brilho laranja na floresta e notamos que era uma casa que finalmente tinha algumas decorações de Halloween do lado de fora. Parecia igual a todas as outras, sendo velha e extremamente grande, mas tinha luzes e decoração de jardim ao seu redor, meio que em um estilo mais antigo que combinava com a casa.
Mas imaginamos que eles certamente estavam distribuindo doces se tiveram todo o trabalho de montar isso. Não pudemos deixar de ficar animados enquanto subíamos apressados pela entrada da garagem e íamos bater na grande porta de madeira. Mas assim que estávamos na varanda, vimos que a porta já estava aberta. O interior da casa era muito escuro e tudo parecia antiquado. Ainda assim, bati na porta. Ficou muito quieto por uns 30 segundos enquanto esperávamos. Parecia que algo estava errado, porque se você tinha todas as decorações e deixava sua porta aberta no Halloween, provavelmente você estaria em casa e vigiando a porta. Foi só quando estávamos prestes a ir embora, quando de repente um homem apareceu na fresta entre a porta aberta. Ele era um cara mais velho, 50 anos pelo menos, com cabelo ralo e aqueles olhos muito abertos. Quase não parecia natural. Ele sorriu e disse, "Feliz Halloween", e disse que tinha doces logo ali dentro para nós. Houve uma pausa estranha por alguns segundos, porque pensamos que ele ia voltar para pegar a tigela. Mas em vez disso, ele apenas se afastou como se estivesse nos convidando para entrar. Nem eu, nem João nos movemos. "Entrem. Está logo ali no corredor. A tigela é muito pesada para um velho como eu ficar andando com ela." Ele abriu mais a porta e levantou a mão em direção ao corredor novamente, querendo nos dar as boas-vindas para dentro de sua casa. Mas o instinto básico, misturado com a escuridão inquietante que cobria a maior parte de sua casa, sabíamos que isso não valia o risco. João tentou dizer algum tipo de desculpa, mas tropeçou nas palavras e nem conseguiu formar uma frase coerente antes que eu o cutucasse, sinalizando para apenas ir embora. Nós dois saímos andando apressadamente, sem nem olhar para trás para ver a reação do homem. Ainda não sabíamos se aquele homem tinha más intenções ou algo assim, mas só queríamos estar seguros e não acabar no noticiário como as crianças que voluntariamente entraram na casa de algum cara louco no Halloween. Estando mais focados em apenas fugir, porém, nós inconscientemente apenas continuamos descendo a estrada do jeito que estávamos antes, indo mais fundo neste bairro estranho. Pulamos as próximas várias casas, no entanto ainda falando sobre o que foi aquela interação estranha, e finalmente decidimos que deveríamos sair daquele bairro e voltar para um dos normais. Como já estávamos tão longe, porém, pensamos que continuar descendo teria que levar a uma estrada em algum momento. Andamos por 15 minutos, sem parar em uma única casa. A floresta estava tão quieta quanto. E agora, com o sol totalmente posto, estava extremamente escuro. Ninguém mais estava lá fora. E então vimos algo à frente. Ao longo da estrada arborizada, havia um carro estacionado bem na beira. Estava tão escuro lá fora, porém, e suas luzes estavam apagadas. Então, no momento em que o vimos, já estávamos a apenas uns 20 pés, 6 metros, de passar por ele. Era muito velho e com nenhuma de suas luzes acesas, quase parecia um carro abandonado. João e eu passamos por ele nervosamente, confusos e curiosos sobre ele, mas ficando no lado oposto da estrada. Eu não conseguia ver nada através do para-brisa dianteiro com ele estacionado perfeitamente nas sombras. Mas quando passamos bem ao lado dele e eu olhei para a janela lateral, eu apenas tive um vislumbre de uma pessoa sentada no banco do motorista. Daquele vislumbre, eu instantaneamente reconheci os olhos abertos e perturbadores que ele tinha. Eu disse a João para correr e nós dois disparamos pela estrada. Quase imediatamente, os faróis do carro acenderam. Nós apenas continuamos correndo e tivemos muita sorte que apenas 1 minuto abaixo, na estrada, havia um cruzamento levando a um bairro normal. Não vimos o carro nos seguir, mas talvez o fato de termos fugido o fez saber que estávamos cientes de tudo e o impediu de tentar qualquer coisa. Basicamente, voltamos direto para a casa de João e nunca contamos a ninguém sobre isso, nem mesmo ao resto do nosso grupo de amigos. Aquele foi nosso último ano saindo para pedir doces ou travessuras no Halloween.